sobre a movimentação da oposição no Senado Federal, que conseguiu reunir cerca de 41 assinaturas para colocar em votação o impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma arte com os nomes, com as fotos de cada senador que assinou, então, este requerimento. É importante ressaltar que esse foi um acordo feito ainda na gestão anterior do Senado Federal com o presidente Rodrigo, que, se a oposição conseguisse a maioria, então isso seria analisado. Essa imagem que aparece no seu vídeo são os parlamentares que assinaram. Começa lá com o senador Marcos Rogério, Esperidião Amin, senador Cleitinho, o senador Plínio Valério, Flávio Bolsonaro. Na parte de baixo, o senador Magno Malta, Jorge Seife, Alan Rick, também do Rio de Janeiro, o senador Carlos Portinho, e vem ali Hamilton Mourão, que é o ex-vice-presidente da República. Na outra imagem, tem vários nomes também, como Eduardo Gomes, astronauta Marcos Pontes, Lucas Barreto, Luiz Carlos Reis, a senadora Damares Alves. Tem vários nomes. Esses são os parlamentares, então, que assinaram este documento, este requerimento para a abertura do impeachment. O senador Stevenson Valentim, senador Marcos Duval, que inclusive está usando uma tornozeleira eletrônica e está lá no Senado Federal, Oriovisto Guimarães. Havia o quê? Alguns senadores de uma ala mais antiga do Senado Federal que tinham um certo receio, se iriam assinar ou não. E aí, nas últimas horas, isso foi aumentando uma cobrança que esses senadores que estavam numa indecisão acabaram assinando, então, esse requerimento. Aqui a gente tem numa outra imagem o senador Rogério Marinho, o senador Wellington Fagundes, que é líder do Bloco Vanguarda no Senado Federal, que também assinou o requerimento, senadora Margarete Busetti, Efraim Filho, o doutor Irã. Então, são vários nomes. Esse é um retrato. Ali embaixo, o senador Jaime Campos, também do estado de Mato Grosso. Esse é um retrato do que espera. Agora, a gente viu aqui com os nossos repórteres que Alcolumbre já fez um gesto que, ainda que tenha o dobro desses parlamentares, o impeachment não será analisado. Agora, aguardar. Existe uma sessão em andamento na semana que vem, quando os parlamentares retornarem também aqui para a capital federal, se isso de fato vai aumentar, o que será entre Alcolumbre e os parlamentares que assinaram. Agora, o que eu ouvi nas últimas horas, que o Supremo está de olho em cada parlamentar que assinou este requerimento do impeachment, ou seja, olhar de lupa no comportamento de cada senador que acabou assinando esse impeachment de um ministro da Suprema Corte. Márcia Dantas, a emoção só acaba quando termina, viu? Então, aproveitando essa sua fala, eu vou chamar os comentaristas agora, antes de falar da nossa enquete, porque vocês estão mandando a todo momento, aí a nossa audiência está participando, viu, Bruno? Muito ativamente da enquete do dia, que é exatamente sobre isso. Que após a obstrução, será que realmente as pautas vão ser votadas? E sobre essa última fala que você trouxe, da pressão dos deputados, Durso, começando com você. Por que o STF ficou de olho em quem assinou? Porque muitos deputados têm processos no STF, não é isso? Alguns com certeza têm. Márcia, é interessante esse comentário do Bruno, porque esse é a grande dúvida do senador ao aderir ou não uma campanha dessa. Se ele adere, assina, isso não vai para frente, ele se coloca na vitrine sem muita razão, porque politicamente ele agrada aos que o defendem ou aos que defendem o impeachment, mas ele se coloca em destaque na lupa do Supremo, o que não deveria acontecer, viu, Márcia? O Senado Federal tem essa prerrogativa, essa previsão constitucional de votar, de abrir processo de impeachment. Então, um senador que assina uma campanha dessa, ele não deveria ter uma lupa sobre sua cabeça pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão do judiciário que tem que julgar cada um de maneira imparcial, a depender dos fatos, e não se ele votou ou não por um pedido de impeachment. Esse não deveria e nunca deve ser o critério para eventual condenação ou absolvição no Poder Judiciário. Então, isso que o Bruno traz é uma novidade interessante, mas que nos traz
a reflexão de que isso não pode ser critério nenhum para eventual julgamento desses mesmos senadores que têm processos no Supremo Tribunal Federal de serem condenados por essa razão ou seu quadro piorar por essa razão. Não à toa, na Câmara Federal se debate também o fim do foro privilegiado para que isso não aconteça de maneira tão rápida. Então, se houver, por exemplo, uma iniciativa contra o ministro do Supremo e ele for amanhã julgado, seria pelo primeiro grau. Até chegar isso no Supremo, muita coisa aconteceu. Hoje não. Ele vota e o seu processo imediatamente pelo foro privilegiado é julgado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, muitos questionamentos, né, Durso? Os poderes cada vez mais entrelaçados, poderes legislativo, executivo, judiciário, não é isso, Kriegner? Inclusive, nesse pacote aí que o Bruno colocou, de vários senadores, dos 41, a gente vê alguns do Centrão que não estão tão alinhados assim, mas acabaram aderindo. Qual a sua análise? Por que eles aderiram de última hora? Exato, Márcia. Esses aderiram de última hora porque fizeram o cálculo. Alguns deles enfrentam o período eleitoral agora em outubro de 2026 e fizeram o cálculo de que esse é o clamor das ruas. Muitos que são eleitos por partidos de centro, eles têm também uma parte do seu eleitorado que é de centro-direita ou até mesmo de direita. Cada estado tem a sua peculiaridade na organização dos partidos e também até no posicionamento ideológico. Então, é possível você ter, mesmo num partido de centro, pessoas que são mais de centro-esquerda ou outros de centro-direita, né? Então, esses que assinaram são sim mais de centro-direita, alguns até um pouco mais próximos aí do que seria o centro, né, se ele de fato existe, mas fazendo o cálculo. As ruas estão clamando justamente por isso. Existe uma sólida base jurídica para um pedido como esse, e vamos lembrar, esse aí se soma, esse que está sendo votado agora, se soma a um total de 30 pedidos de impeachment que já foram apresentados contra o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, não é uma questão tão básica, é uma questão de fato que tem aí um respaldo, tem também um fundamento jurídico e tem um desejo popular também. Então, o Senado precisa fazer voz a isso. Agora, o que o Durso traz aqui é muito pertinente, porque, de fato, o STF não pode usar isso como moeda de troca para pressionar agora esses senadores. A gente sabe muito bem como a coisa funciona no Brasil, mas não é dessa maneira que deve acontecer. O posicionamento político ou pedido XYZ não deve entrar como um critério de análise jurídica. Perfeito, Kriegner, obrigada pela análise, também ao Durso. 3 horas e 25 minutos. E olha, gente, o tema da nossa enquete nas redes sociais é exatamente esse. Após o fim da obstrução, a oposição deve avançar em algumas pautas propostas? Sim ou não? Vota na nossa enquete no YouTube, no X, no Instagram. Nossa live está acontecendo também no TikTok. Ou nosso WhatsApp, no 11 9 1325 80 55. Eu quero ler a sua mensagem até o final do programa, tá bom? Conto com a sua participação.